Bom dia, prezados internautas, doutores, doutoras, sociedade civil brasileira. Quem fala é Carlos Schneider, em nome da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito e na condição de presidente dessa entidade, estamos iniciando mais uma transmissão hoje, dia 16 de julho de 2020. Já estamos aí com alguns colegas, o Dr. Walker Basílio, meu grande irmão, Dr. Xavier Antônio, Dr. Ronaldo Mesquita de Carvalho, nosso querido presidente da Bahia. Enfim, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com temperatura de 7 graus, bem inverno. Se o som estiver ok, por favor, eu peço que vocês me informem, dê o seu joinha na transmissão, compartilhe o vídeo para que cada vez mais doutores e doutoras tenham acesso ao conteúdo das ações da ANB. Cumprimento a todos os nossos presidentes regionais, seus respectivos suplentes, os nossos representantes nacionais também, o doutor Ivan, a doutora Leonice, o doutor José, doutor Itacir, que eventualmente estão debruçados em outros programas também, em algumas emissoras de rádio hoje, especificamente, e que certamente vão nos acompanhar mais tarde através desse vídeo. Essa transmissão tem uma parceria da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, do Dr. Domingos da Paz, do Movimento pelo Fim do Exame de Ordem, do Dr. Paulo César Faria, da cidade do estado de Goiás, o jornal O Novo, da cidade de Novo Hamburgo, do jornalista José Luiz, que tem a sua plataforma de jornal no Twitter. Não poderíamos também deixar de considerar importante apoio do Dr. Maurício Rabelo, nosso querido colega doutor lá de São Paulo, e também do canal do YouTube da Regina Vilela, lá do estado do Ceará. Estamos iniciando a nossa transmissão depois de termos tido essa semana uma importante transmissão na segunda-feira, promovido pelo João, do canal Notícia Brasil, né? Rede Brasil, promovido também pelo Dr. Domingos da Paz, que nos deixou muito animados com o andamento das coisas que estão acontecendo em Brasília. Esse país tem jeito, é só as pessoas quererem. Dr. João Rodolfo Sabadim, muito bom dia. Sandra Regina Rodrigues, Alailson Mendes, Wagner Bastos, Ivana Quirino, Zilded Alves Pereira, Sebastião Souza, Robson Ramos, meu querido irmão, Leonardo de Souza Matos, José Randolfo Sabadim, triplo fraterno abraço ao doutor também. Pois bem, essa live dessa semana, nós queremos apenas dar mais uma enfatizada naquilo que foi objeto da nossa live de segunda-feira, porque estamos estarrecidos com o que está acontecendo neste país. E eu, nesse aspecto, eu quero trazer de volta de novo que os rumos da Pátria-Mãe Gentil, muitas coisas nos deixam com enormes questionamentos. No Brasil da desordem judicial, só há polícia para amparar ações criminosas promovidas por governadores e prefeitos neste país. Aí pergunta-se, qual a ação policial para atuar, ou pelo menos determinar ações que culminam com a prisão em flagrante dos agentes políticos responsáveis pelo abuso de poder, prendendo pessoas inocentes e pessoas de bem, enquanto os marginais condenados por sentença transitada e julgada são postos à rua. A prática política na condução da coisa pública se revestiu de perversão atribuída a uma grande politicagem. Não há polícia e não há políticas públicas voltadas para os fins que esses indivíduos chamados prefeitos e governadores foram eleitos. A criminalidade escancarada neste país, como os mais diversos tipos penais previstos em nossa Constituição Federal, sobretudo crime de prática de homicídio doloso, planejado contra cidadãos brasileiros em solo brasileiro em defesa de uma ideologia mundana, covarde, bandida. Nós temos a obrigação de mudar essa realidade. Que o povo acorde para essa realidade que vivemos. O quadro da Covid só serviu para algo muito importante para todos nós. Ela expôs os canalhas
que sempre se intitularam como defensores do povo e da sociedade brasileira, quando não passam de hipócritas em sua maioria, com honrosas exceções. Políticos como os genocidas expostos, país afora, covardemente emprestam um desserviço à sociedade brasileira. Tudo tem jeito e seremos nós, cidadãos e cidadãs de bem, que faremos a diferença nas próximas eleições municipais. Bolsonaro terá o apoio inarredável do povo brasileiro, como já está tendo, e cada vez maior. Pela primeira vez na história desse país, temos um presidente da República verdadeiramente compromissado com o nosso povo. Porém, as forças ocultas, saídos das trevas, o querem destruir. O povo que emana o poder, que é o povo de bem do Brasil, não permitirá mais tamanhas agressões. Pois bem, voltamos novamente àquilo que nos é muito singular. Dr. Ivan Soares, eu gostaria de falar ao nobre presidente regional de Brasília que temos os expedientes que seguirão hoje para as ações reservadas para amanhã, segundo o doutor tem nos comentado. E esta manhã ainda estivemos em contato com o Departamento da Polícia Federal de Brasília também, porque todos nós sabemos que nós não temos ação direta, presencial, em qualquer órgão ministerial. Tudo está sendo feito por transmissões ao vivo. E esta manhã, eu estou me limitando um pouco para não tirar o foco, evitar a leitura, para não tirar o foco dessa transmissão. Esta manhã nós encaminhamos um reforço a uma ação já existente, a uma denúncia já existente na Polícia Federal, anexando a ação cautelar, a ação cautelar AC 2001-0401-072273-0 do Estado do Paraná, em que há a clara demonstração de mais um ato de selvageria patrocinado por alguém da Presidência da República do passado, que falsificou, adulterou as assinaturas de Itamar Franco na demissão de 2 agentes públicos federais do Estado do Paraná. Eu devo mostrar, está aqui, publicado no Jus Brasil, né? Está mais uma vez demonstrado aqui, e aqui a matéria que foi extraído desse site, que estava tramitando e já encerrou, na 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tem os documentos com provas de exames grafotécnicos, e inclusive o testemunho do Itamar Franco de que a assinatura constante nesses 2 atos não são do presidente da República. Portanto, o veto, ou seja, qualquer outro ato praticado pelo Itamar Franco, que não seja dele, não devem ter validade jurídica. Atos nulos, portanto, não podem vigir no mundo do direito. Para todos os efeitos, para as pessoas de bem, todo mundo considera que Itamar Franco tem assinado a sanção da Lei 8.906, de 1994, que veio do Congresso Nacional viciado, perturbado, destruído das vigas basilares da Constituição Federal. No entanto, o que nós estamos vendo, lamentavelmente, o absurdo da violação das fraudes que são praticados em nome de um presidente da República. Quantos outros atos não devem ter sido praticados em nome do presidente e não tendo sido praticado por ele? Quantas leis mesquinhas que vigem no nosso mundo do direito foram colocadas no mundo do direito, no mundo jurídico, sem terem sido respeitadas as normas e os ritos necessários para a sua fiel execução e para a sua vigência. É impressionante o que nós estamos assistindo. E esta manhã, mais uma vez, anexamos aos autos da denúncia ao inquérito policial da Polícia Federal mais documentos que comprovam as nossas denúncias já feitas em 25 de maio passado. Portanto, as denúncias são graves. O ativismo judicial é uma prática inconstitucional e ameaça a própria existência do Estado de Direito. O Dr. Robson Ramos está nos chamando, que a Constituição está nos chamando a atenção,
informando que a Constituição é um acordo de vontades que dá existência ao Estado, e isso é verdade, doutor. Nós estamos diariamente assistindo à prática agressiva contra atos legais do presidente da República. No entanto, a tirania daqueles que emergem das catacumbas do poder oculto querem destruir não só o presidente, mas o país. Na verdade, doutor Richard Alcântara de Mello, São João del Rei, Minas Gerais, seguindo a NB. Muito nos honra. A doutora Leonice, por decreto executivo, nós também podemos criar, e isso está em curso, o Tribunal Constitucional da Ordem Institucional. Hoje à noite teremos uma live muito importante, não neste canal, mas no canal do João e do doutor Domingos da Paz, que é o canal Rede Brasil, em que será entrevistado o doutor Marcos Davi de Figueiredo de Oliveira, sobrinho do João Batista Figueiredo, que foi o último presidente da República do período militar. Neste canal, o doutor Marcos Davi vai informar de todo o rito da instalação, do pedido de instalação do Tribunal Constitucional da Ordem Institucional, pois não é mais possível continuar com o Supremo Tribunal Federal, com seus membros, atacando a ordem constitucional, atacando as instituições brasileiras, atacando o governo e a independência dos poderes de uma forma selvagem, grotesca e covarde. Tiraram o poder do presidente da República governar esse país. E nós não podemos continuar permitindo isso. Então, convido esta noite a assistir ao Canal Brasil, a Rede Brasil, é isso, né, doutora Leonice? Que é o chamado, vai tratar do TECOI, né, o denominado Tribunal Constitucional da Ordem Institucional. Então, esta noite, doutor Gerlindo Martins, vamos ter uma informação muito importante. Portanto, mais uma vez, queremos registrar aqui que esta manhã procedemos mais uma denúncia envolvendo a fraude da Lei 8.906, que foi esta selvageria praticada não só contra os excluídos do mercado de trabalho, que somos nós, doutores e doutoras, pela lei maior, mas, sobretudo, aqueles que estão submetidos a esta lei. Uma lei que vem cheia de vícios, cheia de vontades de uma entidade inexistente e que quer limitar os profissionais ao seu exercício pleno da profissão da advocacia. A Lei 8.906 é uma aberração jurídica e ela vige no mundo do direito sob fraude, e nós não podemos mais continuar a aceitar esse tipo de coisa. Doutor Ronaldo Mesquita, precisamos verificar se o ex-presidente Itamar Franco realmente revogou o decreto 11. Não foi o Itamar Franco, não. O decreto 11. O Itamar Franco, ele pode ter revogado o decreto 11 para regulamentar todos aqueles institutos que o Collor de Mello regulamentou. Mas isso não restaura, isso não represtina o decreto 19.408. Uma vez extinto por decreto, o ato é válido, e se ele é válido, não há o que se discutir. É como uma sentença judicial. Ela só pode ser anulada mediante ação anulatória. Então, precisamos de uma ação contundente para frear esse crime. Na verdade, doutor Wagner, nosso ilustre representante suplente de Minas Gerais, o que nós precisamos é fazer com que o Poder Judiciário funcione. O que nós precisamos ter homens probos na Suprema Corte. Não é mais possível sermos tratados como a ralé da sociedade. Nós somos juristas. Aqui ninguém está para brincadeira. Nós vamos até o fim para conseguirmos o nosso intento. Se nós não chegarmos até o fim, é porque o fim não chegou. E isso nós precisamos emprestar. E aqui não tem nenhuma Dilma Rousseff, né, fazer coro a alguns chavões. Mas nós não podemos mais permitir que o Supremo Tribunal Federal e alguns juízos infra-STF continuem a tratar o direito como um jogo de interesses de uma casta privilegiada que está sentada no poder da decisão. Ivana Quirino, estamos em anomia, exatamente, doutora. Lamentavelmente, expresso
ou Tácito? Não entendi, doutora Leonício. Pedro Canuto da Costa Canuto. Infelizmente, estamos vivendo dias de confusão, mas acreditamos em Deus e na verdade. E estamos acreditando também no nosso presidente da República. E para dar uma outra notícia, nós havíamos agendado uma videoconferência com o nosso ministro Weintraub. O ministro saiu e a conferência não saiu. Foi transferida para o secretário-geral do MEC, o doutor Paulo, que iria nos atender, que é o secretário e chefe superior do ensino superior no Brasil. Agora estamos sabendo que o doutor Paulo também será exonerado ou vai sair do MEC. O que está acontecendo? Qual é o problema no MEC? As pessoas que entram lá e querem mudar realmente a estrutura orgânica para que o MEC realmente dê à sociedade as respostas que ela precisa, é uma paulada em cima da outra. O que está acontecendo no MEC? Qual é o problema agora? Primeiro tiraram o Weintraub, depois entrou um ministro que estava totalmente comprometido com as inverdades, agora estão retirando o secretário superior. Qual é o problema? O que está acontecendo? Não querem regulamentar a Lei 12.605, ela não serve só para os bacharéis em Direito. A Lei 12.605 serve para todas as classes profissionais, para todos os diplomas, e não só para os diplomas de Direito. Assim como o artigo 5º, inciso 13º da lei, não se reveste apenas para ser útil à OAB, né? Dizer que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, de acordo com como determinado pela lei, mas não a Lei 8.906, porque a Lei 8.906 não regulamenta o exercício da engenharia, da medicina, da odontologia. Portanto, isso é uma retórica que não encontra mais fundamento. E nós, da ANB, estamos agora também montando um dossiê completo que será entregue à ABA, a Associação dos Advogados Americanos, com a ajuda do nosso querido doutor Robson Ramos. Faremos denúncias internacionais, faremos denúncia das fraudes, não só à Associação dos Advogados Portugueses, mas para o mundo inteiro, para que todos saibam que nesse país a Suprema Corte não se debruça mais sobre as ilicitudes. Invade a competência do Poder Executivo e quer governar o país quando não lhe compete essa atribuição. Quer legislar no país quando não lhe compete a esta atribuição. Nós temos tantos processos jurídicos que precisam ser resolvidos. A sociedade quer respostas do Poder Judiciário contra as agressões e violações. No entanto, o Supremo Tribunal Federal tem se prestado apenas para atacar a instituição da República Federativa do Brasil, na pessoa do seu presidente, chefe maior da nação. E nós sabemos onde isso vai parar. Né, doutor Juarez Souza? Deus é maior, com toda certeza. Chagas Santos, doutor Carlos, a Suprema Corte tem que entender que ela sozinha não é um poder. Sim. E curioso que ela não é um órgão jurídico, ela é um órgão político, porque ela não é nomeada. O Supremo Tribunal Federal é uma corte política. E é isso que nos deixa estarrecido. Não é uma corte como o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais, tribunais de justiça regional, são órgãos do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal é um órgão político, indicado por políticos, e que todos nós sabemos que sequer advogado ou formado em direito precisa ser para ser ministro da Suprema Corte. Então, é uma violação gritante que nós estamos assistindo. Doutor Paulo pediu para sair do MEC. Acontece que alguma pressão aconteceu, doutor Ivan. Hoje é a posse do novo ministro, exatamente. Doutor Elisafá, meu querido irmão, regulamentação da lei urgente. Na verdade, a lei 12.605 não requer regulamentação, doutor. Ela precisa ter um ato normativo instruindo as faculdades para emitir os certificados e os diplomas. É só isso. 5 anos na faculdade, doutora Ivana, graduada com nota 10, nota máxima, pós-graduada em nota máxima, conciliadora e mediadora judicial do Sejus, conselho de sentença do Tribunal de Justiça de São Paulo, e não posso advogar. Esta é a discrepância, doutora. Esta é a selvageria que nós estamos assistindo. Pessoas altamente capacitadas estão impedidas ao exercício profissional da advocacia.
Ora, onde é que vamos parar com tanta maldade praticada pela OAB? E os próprios órgãos públicos, que deveriam de zelar pelo restabelecimento dessa ordem jurídica, decretando o fim dessa Lei 8.906, se omitem desse ato. O doutor Ivan já nos comentou que tem ações em Brasília nos próximos dias. Nós estamos aí de mala e cuia, como se diz aqui do Rio Grande do Sul, prontos para embarcar a Brasília. Nós estamos ombro a ombro, né, em Brasília, com o nosso presidente regional, né, com a doutora Leonice em São Paulo, com suporte, com os presidentes regionais, brasileiros, distribuindo o dossiê para as autoridades, e assim mesmo, contra estas denúncias, não há resposta. Se fossem fake news, já teriam sido rechaçadas, mas não estão sendo rechaçadas. E sabem por que não? Porque a ANB está denunciando a verdade. E nós, contra a verdade, ninguém pode. E quando a verdade está presente, contra fatos, não há argumentos. E quando os argumentos faltam aos nossos opositores, que nós não gostaríamos que fosse assim, eles levantam a voz e nos agridem. Então, contra fatos, não há argumentos. E os nossos representantes regionais têm feito um excelente trabalho país afora, entregando às autoridades o dossiê das fraudes, só que o que não estava ainda nesses dossiês eram estas constatações nos tribunais, em que o próprio presidente da República... Olha, vejam só, o próprio Itamar Franco, a ação cautelar que fala da fraude, da demissão, da exoneração de 2 servidores públicos federais, nos autos do processo diz que a prova pericial foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e concluiu justamente pela ocorrência da falsificação. Salientou o desembargador Lippmann do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E observou ainda que o perito oficial encontrou-se pessoalmente com Itamar Franco e lhe apresentou as ampliações da assinatura sobre as investigações. O ex-presidente não reconheceu como suas as firmas que teriam sido escritas com seu punho, principalmente na parte final. Então, meus queridos irmãos e irmãs, doutores e doutoras, estamos realmente submetidos a gangsters. Tomaram o poder e dele não querem sair mais. E por esta razão, nós ainda estamos recebendo diversas denúncias, outras que ainda estamos analisando antes de serem divulgadas. Mas creia, gente, tem coisa muito séria acontecendo nesse país. O que nós estamos recebendo aqui na ANB é realmente de perguntar que país é este e por que nós permitimos que tanta gente do mal tomasse conta dele. O sofrimento do povo brasileiro é tão grande por conta dessas arbitrariedades e dessas severidades. E por isso nós aqui da ANB, junto com o presidente da República e com as pessoas de bem desse país, vamos buscar a mudança radical para que realmente nós encontramos a paz e o conforto necessários para o exercício da nossa profissão e a manutenção dos nossos profissionais no mercado de trabalho. Nós temos recebido diversas filiações e pedidos do modelo de requerimento para remissão ou emissão e remissão dos diplomas de acordo nos termos da Lei 12.605. Nós gostaríamos de pedir para aqueles que estão fazendo esses pedidos de requerimento para a ANB, é preciso para que estejam filiados. Sem filiação, a ANB não expede qualquer ato dessa natureza. E aqueles que o façam, aqui o sistema está me comunicando que a transmissão está instável. Pode até ser, porque o problema hoje aqui é muito sério. Então, peço para que todos digitalizem e encaminhem para a ANB, para a Secretaria da ANB, digitalizados os documentos e a ficha de filiação, pois somente assim nós podemos fazer os registros adequados e as respostas de deferimento das filiações. Então, de tal maneira que essa semana nós procedemos a mais denúncias, estamos aguardando a resposta do MEC para a nossa videoconferência, uma vez que hoje o presidente, o nosso José Jorge, estamos aqui firmes. Muito obrigado, doutor. Eu tenho certeza que o nosso trabalho se traduz num trabalho coletivo importante para o futuro desse país.
essa geração que está vindo para o exercício da advocacia, doutora Tânia, virá com outro pensamento e com uma lógica filosófica bem diferente da que está vigente hoje no país. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade que todos nós questionamos. Do nosso ponto de vista, ela não existe e até que nos deem a resposta judicial, ela é uma entidade fantasma que perturba o direito no país. Alvani Borges, muito bom dia. Então, nós não podemos permitir que continuemos sendo regidos por um instrumento ilegítimo, por uma entidade ilegítima e por atos normativos praticados sob fraude. Nós vivemos um mundo absolutamente submerso às ilicitudes. Faremos a diferença. Doutor Ivan, um novo direito brasileiro chegará. E isto é a grande verdade. De maneiras que hoje ficamos por aqui. Mas eu quero, mais uma vez, pedir aos nobres doutores e doutoras, a nossa vitória está muito próxima. Podem crer nisso. O presidente da República, mesmo diante da enfermidade que ele foi acometido pela Covid-19, está em franca recuperação e nosso contato com ele é de modo indireto, porque nós não temos essa condição, nessa situação como ele se encontra hoje, qualquer tipo de aproximação. E os órgãos públicos estão totalmente submetidos aos encontros cibernéticos, né, pela tecnologia digital, mas temos tido importantes avanços e isso nos conforta. Tá bom? Bibs Silva, bom dia. Hoje tá frio aqui no Rio Grande do Sul, muito frio. Hoje consegui acessar, abraço daqui de Tramandaí, ao nosso grande doutor Bibs Silva, né? Alvani Borges, graças a Deus, vamos conseguir o nosso direito ao exercício do trabalho. É isso, gente. Eu quero mais uma vez agradecer ao doutor Ivan, à doutora Leonice, a todos os nossos presidentes regionais do Brasil inteiro, que têm tido uma atuação irretocável, é claro, dentro das limitações que lhes são postas às condições econômicas. Mas tenho orgulho aqui da ANB Nacional abraçar a todos os nossos colegas doutores e doutoras, filiados e não filiados, inscritos e não inscritos, porque somos todos irmãos de farda. Que tenham todos, doutor Celso Zanolo, é isso, né? Fiquem todos em paz, excelente final de semana, que Deus os abençoe com luz e sabedoria. Que o grande arquiteto nos proporcione o caminho da justiça para que possamos realmente entregar à sociedade brasileira a justiça e a paz que todos nós queremos. O nosso presidente já disse para todos nós, claro que ele não vai escancarar isso, né? Que ele está resolvendo a nossa situação e vai resolver. Deus os abençoe. Tenham um excelente final de semana e na próxima semana estaremos de volta.